tarde, pessoal. Nós estamos aqui, hoje é quinta-feira. Ó, a minha sensação térmica de 600 graus, eu não consegui ficar no brechó. Não consegui, gente. Eu fiquei lá dentro de casa, eu fui fazer um empadão de frango. Vou mostrar pra vocês, tá? Porque no meu outro canal eu ensino a receita de empadão. Porque como tá muito calor, às vezes a mãe não quer comer comida, sabe, de verdade, assim. E o médico falou que de vez em quando pode acontecer isso. Porque empadão você coloca na geladeira, aí você come ele friozinho, não precisa de você ficar esquentando ele. Então, eu fiz o empadão, ficou bonito, vou mostrar pra você, tá bom? E aí, você vai se inscrever no meu canal, vai compartilhar esse vídeo, vamos aprender mais de Deus. Como que você acordou hoje, gente? Eu acordei super atrasada, porque ontem eu custei a dormir, porque eu tô acostumada, depois que eu almoço, que na verdade eu não consigo almoçar mais, devido ao meu problema de estômago. Eu só como um pão com ovo, alguma coisa assim, e já encho. É como se eu tivesse comido um touro, uma vaca, e ela ficou presa aqui, no meu estômago. Então, eu ontem eu não consegui dormir. Não consegui dormir de tanto calor. Eu vim pra cá pro brechó e ficava sentadinha ali atrás, ali, ó, no cantinho, escondendo o sol, escondendo o calor, mas não tava dando. Aí eu ia pra lá, sentava lá no banquinho lá que corta a árvore lá da minha vizinha. E eu fiquei aqui até a noite, até umas 6 horas, 7 horas da noite aqui. Já dei um banhozinho na mãe, já dei um sorvetinho para ela hoje, já dei suquinho de maracujá. Aí hoje até minha vizinha aqui me deu mais manga para mim fazer suco para a mãe. Então eu vou fazer, como é muita manga, aí eu vou fazer mais chup-chup de manga, né? Porque chup-chup de manga não estraga, tá no congelador mesmo. Gente, eu não vendi nada hoje, não vendi. Novamente, eu não vendi nada. Deus sabe de todas as coisas, de todos os momentos. Eu acho que as pessoas nem querem sair de casa de tanto calor, gente. E eu estou aqui, já são mais de 5 horas da tarde. São quase 6 horas da tarde, é como Deus deixou, ó. Ó, são quase 6 horas da tarde. O dono do céu, o dono das estrelas, o dono das nuvens, o dono do sol. Gente, Deus é dono de todas essas coisas. Deus é maravilhoso, Deus é bendito. Glorificado este Deus, eu exalto. Por mais que eu tenha na minha mente pensamentos que Deus abomina, eu peço perdão a Ele, eu me humilho diante do Senhor. Eu sei que o Senhor mora nas densas nuvens. Ao lado do Senhor está o teu Filho, Jesus Cristo, que veio em carne, veio igual um ser humano comum, igual a nós, passou por tantas aflições, foi cuspido, foi renegado, riram da cara dele, fizeram chacota dele, dedaram ele, falaram mal dele, fizeram fofoca dele e fizeram muita coisa ruim com Jesus. Mas Jesus, ele continuou firme aí nos propósitos de Deus, nos propósitos do pai dele, e ele aí viveu 33 anos da vida dele para glorificar, honrar a Deus que é dono desse céu. Eu não estou aguentando de calor, Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas, né? Eu até liguei o ar-condicionado lá para a mãe, mas a mãe não quis lá para o quarto, porque a minha prioridade é que ela fique bem, né? A minha prioridade não sou eu não, gente, é a mãe. Isso aqui em mim, ó, começou a doer de novo. Agora eu tomei um remédio ali para ver se eu acho que é ansiedade, acho que é nervosismo. E eu sou uma pessoa, gente, que eu não consigo xingar, eu não consigo falar, gritar, a não ser que eu explodo igual a panela de pressão. Aí sim, eu vou ficando chateada, eu vou ficando com os pensamentos, eu vou conversando com Deus. Tem momentos que eu fico leve, já tem momentos que não. Nossa, tem momentos que, ó, tem momentos que eu fico bem mal, assim, dói isso aqui tudo, dói meu rim, dói meus olhos. Senhor Jeová. Então, a mulher que passou aqui, minha vizinha, né, mora aqui no bairro, por aqui afora. Não nesse bairro aqui, é nesse bairro, mas em outro lugar. Ela tava falando que hoje parece que superou. Diz ela que agora ela passou lá perto, porque aqui tem um termômetro na cidade, tá 39 graus agora, quase 6 horas da tarde. E tá assim, ó,
como se fosse durante o dia. Quando tá fresco, 6 horas da tarde, tá à noite, né? Eu falei, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou conversar com Deus, porque a minha prioridade é minha família. A minha prioridade é o meu melhor amigo. A minha prioridade é o meu tudo, quem me faz feliz, com quem eu desabafo, com quem eu choro, com quem eu converso. Ele é tudo para mim, que é este Deus que mora no céu. Gente, eu não tenho amizade de ser humano, não. Eu tenho pessoas que eu conheço, eu falo, oi fulano, oi cicrano. Eu nem saio de casa, eu não vou na festa de aniversário de ninguém. Eu vou na casa do meu sogro de vez em quando, por causa do meu sogro. E assim, de vez em quando que eu digo umas 2 vezes no mês que mora na minha cidade. Então assim, gente, eu não sou uma pessoa social, eu sou uma pessoa social, eu gosto muito de conversar, eu gosto de bater papo. Tem gente que às vezes fica até com raiva, porque eu vou conversando, vou puxando assunto. Tem gente que até fala assim, espera só um pouquinho, deixa eu falar. Eu sou assim, eu gosto de ser social, eu gosto de tratar as pessoas bem, eu gosto de escutar as pessoas, eu gosto de dar palpite se ela me perguntar, eu gosto de falar coisas boas, eu gosto de elogiar as pessoas, eu gosto de que da minha boca saia aquilo que meu coração tá cheio de coisa. Eu posso estar até passando mal, mas o meu coração, Deus conhece ele, Deus sabe dele, né, gente? E nós estamos aqui, ó, com essa jardineira de R$ 30 jeans, menina. Nossa, tão baratinho. Continua aqui. Hoje eu não abri o Beijo na Pá da Tarde, mas eu creio que como tem aquela placa ali, ó, para me chamar no portão pequeno, eu creio que alguém iria me chamar se alguém quisesse alguma coisa. Mas coloquei propaganda. Ontem, como eu dormi de madrugada, eu peguei e fui assistir um filme de terror. Aí eu fui postando nos meus outros Facebooks, no Instagram. Meu Instagram é Luciana, com 2 Cs de casa. Lucci, Ana F. F minúsculo. F minúsculo de faca. F minúsculo. Luciana, F minúsculo de faca, lá no Instagram. Lá eu mostro as roupas do brechó, mostro os valores, se estica, se não estica, do mesmo jeito que eu mando para meus clientes, eu coloco no Instagram também. Aí eu não vendi, eu deixo aqui, né, gravado, aí eu vou colocando, porque se for para me apagar, né, gente, é muito serviço, né? Então, quando eu vendo, eu tiro. Quando a pessoa me paga. Hoje eu tô até ficando chateada que a menina me deve um aluguel de R$ 400. É o seguinte, essa moça é evangélica. Gente, eu não sou evangélica, eu não sou católica, eu sou de Deus, entendeu? Eu estou aqui para aprender mais de Deus, eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus. Eu tenho Deus como minha família, como meu melhor amigo, como meu tudo, como meu amor. Eu tenho Deus como tudo na minha vida. Eu exalto, eu glorifico. Mas aí quando eu fui alugar a sala para aquela menina, eu não me senti bem. Achei ela com a vozinha muito assim, adocicada, não sei o quê. E aí ela me pediu, era dia 2 que era para ela pagar, porque na verdade ela entrou lá antes do dia 2, no final do mês. Aí ela pediu para deixar pro dia 2. Já depois pediu para deixar para ela pagar dia 5. Agora pediu para deixar pro dia 10 porque ela tinha que casar. E hoje, que é o dia 10, eu avisei para ela de manhã que eu precisava dos R$ 400. Ela falou assim que não pode não, só segunda-feira. Aí depois quer falar que crente não é enrolado? Eu tô quase, sabe o quê? Já colocando a sala de novo lá no Facebook para alguém querer alugar e pedindo ela para sair. Por quê? Porque aí a sala não vai ficar R$ 400, vai ficar cento e poucos reais. Porque quanto mais ela demora, é menos dinheiro que eu ganho. Eu tenho conta para pagar, igual eu falei com ela. Eu tenho conta para pagar, eu contei com esse dinheiro, eu contei que você iria pagar honestamente, direitinho, entendeu? Assim como eu sou honesta com você, quando deu um problema lá na caixa d'água, eu mandei consertar rápido, assim eu quero que você seja comigo, porque senão eu vou te pedir licença, meu amor, por favor, porque tem outra pessoa aqui no lugar, que a sala é muito boa, é enorme, tem um banheirinho lindo, tem uma cozinha, gente, é muito bonito lá, é enorme. Então assim, sinceramente, eu tô desacreditando em crente. Você viu aquele pastor
que estava lá no púlpito falando mal da Virgínia, fazendo chacota da Virgínia Fonseca. Gente, não era para ele falar de Deus, de Jesus, ensinar a Bíblia? Para que tá provocando a ira dos outros, julgando as pessoas, fazendo assim gestos igual a Virgínia Fonseca? Para que, gente? Se Deus pede para pregar o evangelho dele, não pediu para você fazer, não pediu para você ficar ali o tempo todo falando dos outros, não. Deus pediu para você vir e falar da palavra dele, pregar o evangelho por todas as partes, ensinar mais de Deus. E quando você faz chacota de alguém no púlpito, mas quebrou o púlpito que era de vidro. Ó, gente, eu não acredito, assim, pode ser porque Deus tem poder de fazer isso, porque eu acho que ele bateu com tanta força por ele não gostar da Virgínia, e o vidro não era tão bom da igreja que ele estava lá pregando, que quebrou. Aí alguém vai dizer, por causa da Virgínia. Não, eu acredito, não sei, Deus sabe todas as coisas, eu não sei de nada, Deus que é poderoso, eu não tenho poder nenhum. Então assim, né, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos louvar, engrandecer o nome de Deus. Eu não sei se você dormiu bem, se você acordou bem, se você almoçou bem, se nossa sociedade está quente também, mas eu espero em Deus que Deus te abençoe, Deus abençoe seu lar, que quando você for dormir, você ore antes de dormir. Ore, pode orar deitado, não tem problema, tá cansado? Ora deitado. Aí você ora, conversa com Deus sobre a sua vida, sobre o seu namorado, sobre o seu marido, sobre a sua vizinha. Conversa com Deus, coloca na mão de Deus e não esqueça de no final falar em nome de Jesus. Amém. Porque aí ele é o nosso intercessor diante de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Então, vamos sempre orar. Aquele dia que você tá chateada, aí você quer pegar o telefone. Quase aconteceu isso comigo hoje de manhã, gente. Eu tava super chateada, super nervosa. Eu tinha muita coisa para fazer, porque durante a manhã para mim é muito pesado. Porque eu acordei, fui lavar o banheiro, aí eu fui varrer o closet, aí eu fui pegar o lixo, aí eu fui... Gente, eu fui fazer... eu fui fazer comida pra mãe, fui dar comida na boca da mãe, porque eu tô pagando uma pessoa, eu estou pagando o meu filho para R$100 mensal, para ele dar comida na boca da mãe e dar o banho para ela, para mim. Um banho por dia e uma vez de comida, R$100 mensal. Já dou casa, já dou comida, já dou tudo. R$100 para ele gastar com o que ele quiser. A gente tem que fazer assim com os filhos da gente. Só que hoje, infelizmente, ele não acordou e eu tive que deixar o brechó para me vir mais rápido pro brechó, fazer as coisas de dentro de casa, fazer a comida, fritar a banana, esquentar o feijão, esquentar o arroz, e não sabia que ele não tinha acordado, já tinha lavado o banheiro, já tinha varrido o closet. Gente, vou falar pra você, tá? Depois eu peguei uma taça de vinho e comecei a tomar aqui no brechó de manhã, porque eu tô com o estômago vazio e me faz mal. E eu fico bêbada, porque você tá com o estômago vazio, você não comeu nada. Aí ele viu que eu tava chateada, porque eu fiz assim, ó. Porque senão ia sair cobras e largatos da minha boca. Aí veio aqui, conversou comigo, eu falei o que eu tinha que falar, aqui dentro do brechó mesmo, fora de perto da mãe. Eu falei que tem que ajudar, não é assim, ainda tô pagando R$100, eu não sou igual aquela menina lá do ponto de comércio que tá me enrolando, não sou assim, entendeu? Eu sou uma pessoa que dá o dia da mãe receber, eu dou R$100 para quê? Pra mãe ter a alimentação dela, pra mãe tomar o banhozinho dela. Claro que as outras coisas, igual lanches que a mãe tem que fazer durante o dia todo, sou eu que faço. Os remédios sou eu que dou. Suco, é tudo eu que faço, gente. É só mesmo para dar uma vez de manhã a comida, porque de manhã é o horário que eu mais trabalho, por causa que eu fico mais tempo no brechó. E à tarde eu vou dando lanche, cuido do brechó, cuido da casa, cuido da mãe. E aí, quando chega à noite, 5 horas da tarde, para dar um banho na mãe para mim. Que é fácil, gente, fazer isso, que a mãe não toma banho sozinha, nem come sozinha. Mas, infelizmente, a vida da gente não é fácil. Estar vivo não é fácil. Na Bíblia já diz, né, gente?
No mundo tereis aflições, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. Só que ele venceu o mundo, eu estou querendo vencer o mundo, eu estou querendo sair deste mundo, não estou agarrada neste mundo, mas eu tenho que esperar porque eu tenho medo de fazer alguma coisa e vai que eu tenho uma chance de entrar no reino de Deus, né? Vai que eu tenho uma chance de entrar no reino de Deus. Não sei, né? E nós vamos ver aqui segunda Reis. Não, tá começando a ficar escuro aqui no brechó, tá vendo? Começando a ficar escuro. Já são mais de 6 horas da tarde. Ó. Mais de 6 horas. Capítulo 12, segunda Reis, capítulo 12. No 7º ano do rei Joás tornou-se rei e reinou por 40 anos em Jerusalém. O nome da mamãe de Joás era Zíbia. Ela era da região de Berseba. Versículo 2. O rei Joás fez o que era certo aos olhos de Jeová durante todos os dias em que o rei Joás e o sacerdote Joiada o instruiu. Tem que ter uma pessoa para instruir mesmo. Não faz isso não, meu filho. Versículo 3. Mas aos altos sagrados não foram removidos, e o povo de Israel ainda oferecia sacrifícios e fumaça sacrificial aos altos sagrados. Versículo 4. O rei Joás disse aos sacerdotes: Sacerdotes, peguem todo o dinheiro que se traz à casa de Jeová para as ofertas sagradas, o imposto que cada um deve pagar, o dinheiro recebido como valor estabelecido para uma pessoa, e todo o dinheiro que o coração de cada uma pessoa o motivar a trazer à casa de Jeová, versículo 5. Os sacerdotes de Deus, né, o pegaram pessoalmente dos doadores, o dinheiro, e usarão esse dinheiro para consertar a casa onde quer que essa casa esteja danificada. Versículo 6. Por volta do 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham consertado a casa de Jeová de Javé de Deus Exército. Versículo 7. Assim, o rei Joás chamou o sacerdote Jeoiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: Por que vocês não estão consertando a casa de Jeová, hein? Agora, não peguem mais dinheiro dos doadores, não, a menos que seja usado para consertar a casa de Deus. Versículo 8. Então os sacerdotes concordaram que não pegariam mais dinheiro do povo de Israel e não seriam os responsáveis pelo conserto da casa de Deus. Versículo 9. O sacerdote Joiada pegou então um cofre e fez um buraco na tampa do cofre e o pôs ao lado do altar de Deus, à direita de quem entra na casa de Jeová. Os sacerdotes que serviam como porteiros colocavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa de Jeová. Versículo 10. Sempre que viam que havia muito dinheiro no cofre, o secretário do rei Jeoás e o sumo sacerdote vinham e recolhiam o dinheiro, e contavam o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Jeová. Versículo 11. Eles entregaram o dinheiro que tinha sido contado aos que supervisionavam a obra na casa de Jeová. Esses, por sua vez, pagavam os carpinteiros, pagavam os construtores que trabalhavam na casa de Jeová, bem como os pedreiros e os cortadores de pedras. Além disso, eles compravam madeira, compravam pedras lavradas para o conserto da casa de Jeová e também usavam o dinheiro para pagar todas as outras despesas com o conserto da casa de Jeová. Versículo 13. Mas, com o dinheiro que se trazia à casa de Jeová, não se faziam bacias de prata, nem cortadores de pavio, e nem tigelas, e nem trombetas, e nem nenhum objeto de ouro ou objeto de prata. Para a casa de Jeová, não podia fazer, não. Versículo 14. Eles davam o dinheiro apenas aos que supervisionavam a obra da casa de Jeová e com ele consertavam a casa de Jeová. Versículo 15. Não exigiam prestação de conta dos homens a quem entregavam o dinheiro a ser dado aos trabalhadores, pois eles eram de confiança. Versículo 16. Mas o dinheiro
para as ofertas pela culpa. Tem gente que ia lá e dava dinheiro porque eu estou me sentindo culpada, eu vou dar um dinheiro aqui para Deus me perdoar. E o dinheiro para as ofertas pelo pecado, né? Aí eu cometi um pecado, eu vou lá dar um dinheiro. Não era usado para a casa de Jeová, pois esse dinheiro pertencia aos sacerdotes. Versículo 17. Nessa época, Azael, rei da Síria, Azael ruim, foi lutar contra Gate e tomou Gate. Depois Azael, rei da Síria, resolveu atacar Jerusalém. Versículo 18. Em vista disso, o rei Joás, que era rei de Judá, pegou todas as ofertas sagradas que tinham sido santificadas por Josafá, Jeorão e o rei Acasias, seus antepassados, reis de Judá, bem como as suas próprias ofertas sagradas e todo o ouro que havia no tesouro da casa de Jeová e no tesouro da casa do rei Jeoás, e os enviou ao rei da Síria, Azael. Assim, Azael, rei da Síria, se retirou de Jerusalém, que ele queria roubar, né? Aquele dinheiro. Versículo 19. Quanto aos outros acontecimentos da história do rei Joás, tudo que o rei Joás fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Versículo 20. Mas os servos de Joás, o rei Joás, se uniram numa conspiração contra o rei Joás e o mataram o rei Joás junto à casa do aterro. Versículo 21. No caminho que desce para Sila. Versículo 21. Os que o atacaram, o rei Joás, foram os seus servos, Josacar, filho de Simeate, e Josadab, filho de Somer. O rei Joás foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 13, versículo 1. No 23º dia, 23º é 23, tá? No ano do rei Joás, que era filho do rei Acasias era rei de Judá. E Jeocás, filho do rei Jeú, tornou-se rei sobre o povo de Israel, lá na região de Samaria, e reinou por 17 anos em Samaria. Versículo 2. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e cometia o mesmo pecado que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado o povo israelense, o povo de Israel, a cometer. Não se desviou dos pecados que Jeorão, né, fez o povo de Israel cometer. Alguns pastores fazem as ovelhas a cometer pecado também. Versículo 3. Por isso, a ira, o que é ira? É muita raiva, é muito ódio. A ira de Jeová se acendeu contra o povo de Israel. E durante todos aqueles dias, Deus, Pai de Jesus, entregou o povo de Israel nas mãos de Azael, que era bem ruim, que era o rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, também era ruinzinho. Versículo 4. Com o tempo, Jeoacás implorou o favor de Jeová, e Jeová o ouviu Jeoacás, porque Jeoacás viu a opressão que o rei da Síria, Azael, causava ao povo de Israel, mas Deus tinha deixado, porque tinha feito mal aos olhos de Deus. Versículo 5. Assim, Jeová deu um salvador ao povo de Israel, que é o povo dele, israelita, israelense, para livrá-los das mãos da Síria. Azael, que era sírio, rei da Síria, e os israelitas puderam morar nos seus lares como antes, por causa de uma oração de uma Jeoacás. Porque Deus gosta que você se humilha, Deus gosta que você pede, Deus gosta que você chora, Deus gosta que você se humilha diante dele, porque ele sabe que você está vendo, que você está confiando nele. Então, Jeoacás, ele implorou o favor de Jeová, e Jeová ouviu Jeoacás, porque Jeoacás viu a opressão que o rei da Síria, ele, né, estava fazendo aí, né, contra o povo de Deus, o povo de Israel, mas claro que Deus deixou isso acontecer, né? Tudo para a honra e glória do Senhor, para livrar-os das mãos da Síria. E os israelitas puderam morar nos seus lares como antes. Versículo 6. Mas eles não se desviaram do pecado da casa de Jeroboão,
que Jeroboão tinha levado o povo israelita, israelenses, o povo de Israel, o povo de Deus, a cometer esse pecado. Porque às vezes, gente, o pastor já leva a gente a cometer pecado. Então tem que ficar de olho na Bíblia, né? Continuaram a cometer os mesmos pecados, e o poste sagrado continuava de pé lá na cidade de Samaria. Versículo 7. Joacás ficou com um exército de apenas 50 homens cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados a pé, porque o rei da Síria, o Azael, os tinha destruído, pisoteando-os como pó na areia. Versículo 8. Quanto aos outros acontecimentos da história de Joacás, que implorou a Deus, que orou a Deus e Deus escutou a oração dele, tudo o que Joacás fez e os seus atos poderosos não estão escritos no livro da história da época do rei de Israel? Versículo 9. Então, Joacás, aquele que orou a Deus, Deus escutou ele, descansou com seus antepassados e o enterraram lá na região de Samaria. E o rei Joás, que era filho dele, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 10. Mas Joás não tinha morrido, gente? Joás não era aquele de 7 anos de idade? Uai. Tinha outro Joás? É dois Joás? Versículo 10. No 37º ano do rei Joás, rei de Judá, o rei Joás, filho de Joacás, tornou-se rei sobre o povo de Israel na cidade de Samaria e reinou por 16 anos em Samaria. Versículo 11. Jeoás, o rei Jeoás, fazia o que era mal aos olhos de Jeová, não se desviando de todos os pecados de Jeroboão, que era filho de Nebate, e tinha levado o povo de Israel a cometer pecados, e continuou a cometer os mesmos pecados. Versículo 12. Quanto aos outros acontecimentos da história de o rei Jeoás, tudo o que Jeoás fez, os atos poderosos e a sua guerra contra Amazias, que era rei de Judá, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Versículo 13. Então o rei Joás descansou com seus antepassados e Jeroboão se sentou no seu trono. Jeroboão se sentou no trono no lugar de Jeoás. Jeoás foi enterrado em Samaria com os reis de Israel. Versículo 14. Quando Eliseu ficou doente com a doença que, por fim, levaria o profeta Eliseu à morte, o rei Joás de Israel foi até onde o profeta Eliseu estava, debruçou-se sobre o profeta Eliseu e começou a chorar, dizendo: meu pai, o carro de guerra de Israel e seus cavaleiros. Versículo 15. O profeta Eliseu disse ao rei: pegue um arco, pegue flechas. Então o rei pegou o arco e flechas. Versículo 16. E o profeta disse ao rei de Israel: prepare-se, rei de Israel, para atirar com arco e flechas. Portanto, o rei se preparou para atirar. E o profeta Eliseu colocou suas mãos sobre as mãos do rei de Israel. Versículo 17. Então, o profeta Eliseu disse: abra a janela que dá para o leste, rei de Israel. E o rei de Israel abriu. E o profeta Eliseu disse: atire agora com arco e flecha. E o rei de Israel atirou. E o profeta Eliseu disse então: a flecha da vitória de Jeová, a flecha da vitória sobre o rei da Síria. O Senhor, rei de Israel, golpeará o rei da Síria em Afeque, até acabar com Afeque, até acabar com ela, Afeque. Versículo 18. O profeta Eliseu também disse: pegue as flechas, e o rei de Israel as pegou, ele disse ao rei de Israel: golpeie o chão com a flecha. Então o rei de Israel golpeou o chão 3 vezes com a flecha e parou. Versículo 19. Em vista disso, o homem do verdadeiro Deus, o profeta Eliseu, ficou indignado com o rei de Israel, e disse: o Senhor, rei de Israel, devia ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então o Senhor, rei de Israel, golpearia o rei da Síria
até acabar com ela, mas agora o Senhor, rei de Israel, golpeará a Síria apenas 3 vezes. Versículo 20. Depois disso, o profeta Eliseu morreu e foi enterrado. Havia bandos de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no começo do ano. Versículo 21. E aconteceu que algumas pessoas estavam enterrando um homem quando viram um bando de saqueadores. Então jogaram rapidamente o homem na sepultura de o profeta Eliseu e saíram correndo. Quando o corpo do homem tocou os ossos do profeta Eliseu, o homem voltou a viver e ficou de pé. Versículo 22. Azael, rei da Síria, aquele rei ruim, oprimiu o povo de Israel durante todos os dias de Jeoacás. Versículo 23. No entanto, Jeová lhes mostrou favor ao povo de Israel e misericórdia, e teve consideração com o povo de Israel por causa do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus não quis destruir o povo de Israel, nem os expulsou da sua presença até hoje. Mas estão guerreando hoje em Deus. Versículo 25. O rei Joás, filho de Joacás, tomou então de Ben-Hadad, o rei da Síria, filho de Azael, rei da Síria, as cidades que ele tinha tomado de Joacás, seu pai, na guerra. E o rei Joás o golpeou 3 vezes e recuperou as cidades do povo de Israel, israelense, que é o povo de Deus. Deus abençoe você, não esqueça de orar, não esqueça de clamar, vai chorar, chore nos braços de Deus, ajoelha, fica deitado, conversa com Deus, bate um papo com Deus, conta tudo para Deus que Ele vai estar te escutando. E na hora certa, no momento certo, pode até demorar anos, Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar, Ele vai assim fazer com que você se sinta bem. Quando eu converso com Ele, eu me sinto assim livre, eu me sinto bem, eu me sinto assim maravilhosamente bem quando eu estou conversando com Deus. Mesmo com dor, eu consigo me sentir bem, porque eu sei que eu estou conversando com a pessoa certa, eu sei que ele não vai contar nada para ninguém e que um dia ele vai resolver o meu problema, né? Então, vamos lá, até que Deus quiser.